Uma situação muito comum em processo de orientação profissional acontece quando o orientando diz algo assim, ó. Eu gosto de muitas coisas, mas eu não sei o que escolher. Ou então, eu me interesso por tudo. Será que isso é um problema? E para quem está começando a trabalhar com orientação profissional, essa fala pode gerar bastante insegurança. Por onde que eu começo? Como é que eu ajudo alguém que não consegue delimitar ali os interesses? Mas gostar de muitas coisas não é necessariamente um problema. Na verdade, muitas vezes essa fala indica um campo rico de possibilidades que precisa ser organizado e investigado com cuidado. E é sobre como conduzir esse tipo de situação que eu quero conversar com você hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. Ao longo desse tempo, eu acompanhei muitos processos de escolha profissional, tanto com adolescentes, quanto com jovens, com adultos, em diferentes momentos da trajetória. E uma situação que aparece com bastante frequência é justamente quando o orientando diz que gosta de muitas áreas ao mesmo tempo. E o papel do orientador não é reduzir rapidamente essas possibilidades, é ajudar a compreender o significado dessa amplitude de interesses. Então vamos lá, nosso ponto 1. Gostar de tudo nem sempre significa falta de direção. Quando um orientando diz que gosta de tudo, a primeira reação de muitos profissionais é interpretar isso como indecisão ou, como falta de clareza. Mas nem sempre é isso que está acontecendo. Muitas vezes, quando o orientando diz que gosta de tudo, essa fala pode estar relacionada a coisas bem diferentes. Pode ser, por exemplo, uma curiosidade intelectual mais ampla, né? Uma pessoa que se interessa aí por muitos temas. Pode ser também uma boa capacidade de adaptação, de transitar ali entre contextos diferentes. Às vezes, os interesses ainda estão um pouco diferenciados, né? Porque faltam ali experiências mais concretas. E em outros casos, existe ainda uma necessidade de explorar mais profundamente o que apareceu ali na trajetória. E o que é muito comum, também pode existir um certo medo de fazer escolhas que parecem muito definitivas. Por exemplo, é comum um adolescente dizer: eu gosto de humanas, gosto de biológicas e também eu gosto de exatas. Se a gente olhar somente para essa fala de forma superficial, pode parecer que ele está perdido. Mas quando a gente investiga com mais profundidade, a gente percebe que ele pode estar se interessando por dimensões diferentes presentes em cada uma dessas áreas. Então, o primeiro movimento do orientador não é restringir, é compreender o que está sendo nomeado como gostar de tudo aí que ele está falando. Nosso ponto 2, o desafio clínico é diferenciar interesse amplo de interesse pouco elaborado. Uma das tarefas mais importantes aqui do orientador nesses casos é diferenciar duas situações diferentes. A primeira é quando existe de fato uma amplitude real de interesses. A pessoa aí se envolve em várias atividades, tem curiosidade por diferentes campos, consegue transitar entre eles com certa consistência. A segunda situação é quando existe um interesse ainda pouco elaborado, ou seja, o orientando diz que gosta de tudo, mas quando a gente começa a investigar mais profundamente, a gente percebe que ele ainda não teve experiências suficientes para conseguir diferenciar o que realmente mobiliza o seu interesse. Então eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Às vezes, por exemplo, chega um orientando dizendo assim, eu gosto de arquitetura, de medicina, de psicologia, de marketing. E se a gente pergunta apenas por quê, ele pode responder, porque eu acho interessante. Mas quando a gente começa a explorar o que exatamente te chama atenção em arquitetura, que tipo de atividade que você imagina que você gostaria de realizar, o que você sabe, por exemplo, sobre o cotidiano dessas profissões. Muitas vezes a gente vai perceber que o interesse ainda está ali no nível da imagem social ou da ideia geral ali daquela profissão. E isso indica que o trabalho precisa avançar no sentido de promover experiências de investigação mais concretas, ou seja, precisamos trabalhar bastante a parte de informação profissional com ele. Se você se interessa por orientação profissional e quer aprofundar sua compreensão sobre a condução clínica desses processos, aproveita para se inscrever no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdo sobre a prática da orientação profissional e sobre os desafios reais que aparecem no trabalho com escolhas profissionais.
Então vamos lá para o nosso ponto 3. Transformar a amplitude em critérios de escolha. O papel do orientador nesses casos não é ajudar o orientando a escolher ali rápido entre várias opções. É ajudá-la a construir critérios. Por exemplo, quais atividades que geram mais energia ou envolvimento? Que tipo de rotina parece mais sustentável? Que valores estão associados ao trabalho ali desejado? Que contextos profissionais aparecem mais como coerentes com o modo de ser daquela pessoa? Então, eu vou trazer um exemplo aqui da prática clínica para ficar mais claro. Uma universitária, por exemplo, uma vez chegou dizendo assim, ó, eu gosto de tudo que envolve pessoas. Eu já pensei em psicologia, em pedagogia, em recursos humanos, em medicina, eu só não consigo escolher. Ao longo do processo, nós fomos investigando as experiências dela. Aí a gente percebeu que o que mais a mobilizava não era apenas o contato com pessoas, mas a possibilidade de acompanhar processos de desenvolvimento ao longo do tempo. Essa diferenciação ajudou a delimitar melhor esse campo de escolha dela. Ou seja, o trabalho não foi reduzir o interesse, foi qualificar o interesse. E essa é uma função central da orientação profissional. Então, para resumir o que a gente conversou aqui hoje, quando o orientando diz que gosta de tudo, isso não significa necessariamente que ele está perdido. Muitas vezes significa que os interesses dele precisam ser organizados, diferenciados e investigados com mais profundidade. Então, o papel do orientador é justamente ajudar a transformar essa amplitude inicial em critérios mais claros para a construção da escolha profissional. E esse é um processo que exige escuta, método e tempo. Se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo e compartilha com alguém que também se interessa pela prática da orientação profissional. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco, porque eu vou continuar trazendo conteúdos sobre técnicas, sobre condução de processos e sobre os desafios reais da orientação profissional na prática.